Irmãos, a paz do Senhor. Abençoe aí, Igreja em Cianorte, Pastor Júlio, esposa, todos os irmãos aí da cidade de Cianorte. Vamos para a nossa missão, de conclusão. De número 4, a doutrina do Espírito Santo. Antes vamos orar ao Senhor. Isso é mais uma aula. Oremos, grande Deus, eterna paz, Senhor, poder das glórias. Mais uma vez, oramos a Ti, Senhor, nós agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, fale conosco através da Tua palavra, Senhor, neste momento, Senhor, de reflexão da Tua palavra. Pai, nós oramos crendo, Senhor, no Teu direcionamento da nossa oração, para a glória do Teu nome, amém. Graças a Deus. Nesta lição de conclusão, do módulo de número 4, estamos falando sobre a teologia, estudo da pessoa, do Espírito Santo. Então, nós vamos já começar essa lição falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos usar aqui nosso quadro. Os irmãos já com o módulo aí. Página 229. Batismo com o Espírito Santo. É interessante, né? Esse módulo, ele veio justamente, caiu, coincidiu com o nosso trimestre da nossa escola bíblica dominical, que estamos falando também sobre a obra do Espírito Santo, sobre a doutrina do Espírito Santo. E nessa feita, ontem, melhor dizendo, de ontem, nós estávamos justamente estudando sobre o comprometimento e compromisso do cristão com a palavra de Deus. Então, o cristão genuíno, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Compromisso de ler, compromisso de observar, compromisso de praticar a palavra do Senhor. E um bom cristão, genuíno, que observa a palavra do Senhor, que tem compromisso com a palavra do Senhor, ele vai entender os textos sagrados, isso fica patente aos nossos olhos, claros aos nossos olhos, toda a ação do Espírito Santo. Nós já vimos aqui nas lições passadas, já falamos sobre a ação do Espírito Santo desde a criação, na reflexão da terra. O Espírito Santo ele acompanhou todo o processo, ele é Deus. Vimos também na lição passada. Nessa lição nós vamos já começar a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós bem sabemos que somos a Assembleia de Deus, temos um conceito um pouco diferente de outras religiões, de outras igrejas, que não creem no batismo com o Espírito Santo. Alguns que até mesmo creem no batismo com o Espírito Santo, mas não da mesma forma que nós, assembleianos. E quero que isso fique claro, no decorrer dessa lição. Nós vamos estar estudando sobre isso. Nós vamos ver primeiramente que nós não somos, o nosso escritor, pastor Israel Zelar, entre outros consultores teológicos, vai colocar para nós que nós não somos donos da razão. Então, ninguém é o dono da verdade. Então, há muitas passagens bíblicas de difícil interpretação e que não geram consenso, não há um pensamento comum. Mas nós vamos, na medida do possível, entender pela palavra de Deus, à vista que a palavra do Senhor, o ensino do Senhor, ele é progressivo. Então, assim, através dos tempos, o nosso Deus ele foi se revelando. E hoje nós estamos mais perto da revelação do que os nossos irmãos do passado. Então, o conhecimento que nós temos hoje, teoricamente, deveria ser superior aos irmãos do passado. Mas muitas das vezes não é
assim a grande realidade. Muitas das vezes nós estamos estudando o que os passados, nossos irmãos do passado escreveram para chegar num consenso hoje, né? Numa verdade hoje. Mas nós vemos já no livro de Atos, os apóstolos, que vai trazer a questão do batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que o próprio Jesus ele faz uma promessa aos discípulos e ele manda os discípulos permanecer na cidade de Jerusalém, porque seria na cidade de Jerusalém que eles receberiam a promessa que vinha da parte do Pai. Então eles receberiam o Consolador, eles receberiam a presença do Espírito Santo. É interessante, o próprio profeta Joel, ele também profetiza a respeito deste dia, e a palavra do Senhor diz que cumpridos-se os dias de Pentecostes, eles estavam reunidos todos em um só lugar, e de repente, né? E é interessante esse intervalo de tempo entre a ascensão de Jesus aos céus e a permanência dos discípulos em oração, que nós vemos que há um grande número de desertores, desistentes, aproximadamente entre irmãos, vem o Senhor subir, e ali no dia de Pentecostes, se não me falha a memória, 120 irmãos estavam reunidos. Então, a demora, relativamente dizer assim, né? Uma demora entre o falar de Jesus, o cumprimento da profecia, de dias apenas, eles não permaneceram, e aqueles que ficaram, continuaram na cidade de Jerusalém, orando ao Senhor, receberam, por causa desta unidade, por causa desta união, receberam a presença, o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo caiu sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele foi derramado no dia de Pentecostes, né? Encerrado o dia de Pentecostes, os irmãos estavam reunidos em um só lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. É interessante nós observarmos aqui que não há, sobre esses relatos a respeito da batismo do Espírito Santo, na página 60, o escritor ele vai dizer que não há divergências, todos os cristãos são unânimes em afirmar a veracidade das Escrituras. Então, nós sabemos que a palavra do Senhor é a inerrante palavra de Deus. Não contém erros doutrinários da palavra de Deus. Ela é 100% confiável. Então, nós confiamos 100% na palavra de Deus e confiamos nas promessas do Senhor. Aquilo que Deus prometeu para nós, Ele é fiel para cumprir. E uma das suas promessas foi o derramar do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo como forma de capacitação para a igreja. Nós também vimos em missões agora, anteriores à nossa escola bíblica dominical, sobre a oração do Espírito Santo. Nós vamos ver também no dia hoje sobre a questão da atuação do Espírito Santo no meio da igreja, no meio da história, no decorrer da história. Nós temos algumas posições em relação ao batismo com o Espírito Santo, justamente entrando nessas três visões que temos. Então, a primeira visão é que o batismo do Espírito Santo ele é recebido após a conversão. Então, a primeira visão que temos para estudar é que o batismo do Espírito Santo ele vem após a conversão. A segunda é que é no momento da conversão. Então, a primeira visão, após a conversão, aí se dá pela busca o batismo com o Espírito Santo.
A segunda visão, no momento da conversão, automaticamente você já é batizado no Espírito Santo. E uma terceira visão de não existir. Batismo. Então, essas são as três visões que nós temos para ver a graça. Nós já podemos identificar aqui qual é a nossa visão, que justamente ela traz, após a conversão, se dá o batismo com o Espírito Santo. Depois nós vamos ver as evidências do batismo com o Espírito Santo, mas de princípio nós entendemos que o batismo ele é após a conversão. Depois ele se converte a Cristo, aí vem o batismo com o Espírito Santo. Talvez um minuto depois, mas nós entendemos que é após essa conversão. Outras igrejas, principalmente as reformadas, eles vêm trazer a visão no momento da conversão, aí se dá o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo já está sobre essa pessoa e então se dá o batismo. E muitas outras não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Dentro desta visão, temos a evidência do batismo com o Espírito Santo. E entra também três linhas que divergem também a respeito da evidência do batismo com o Espírito Santo. Se pudéssemos perguntar para os irmãos aí em Cianorte, com certeza os irmãos já nos falariam da evidência na visão assembleiana do batismo com o Espírito Santo. Mas nós vamos colocar aqui, primeira, falar línguas. Segunda, nós temos então, primeiro, que tem aí na nossa página número 64. Falar em línguas não é evidência. Falar em línguas não evidencia o batismo com o Espírito Santo. Essa é a primeira visão. A segunda, o batismo com o Espírito Santo às vezes evidencia pelo falar em línguas. Então, falar em línguas é relativo nessa segunda visão. E a terceira visão, o batismo com o Espírito Santo é sempre acompanhado pela evidência inicial de falar nas línguas. Então, aqui, sempre. Falar em línguas. Ou em outras línguas, ou línguas estranhas, como os irmãos queiram aí, fica mais fácil de se entender. Então, nós temos aí a primeira visão, falar em línguas não evidencia de forma alguma o batismo. Alguns têm outras visões dizendo que falar em línguas é relativo e não vai relacionado diretamente com o batismo com o Espírito Santo. E na visão nossa assembleiana, ele vai trazer esse batismo com o Espírito Santo, ele sempre vai ter evidenciado como falar em línguas. Então, a evidência para nós, pentecostais da Assembleia de Deus, nós entendemos que o batismo, quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, necessariamente ele vai falar em outras línguas estranhas. Essas são as visões a respeito do batismo com o Espírito Santo. Aí surge uma questão, mas para quem é o batismo com o Espírito Santo? Para quem tem o direito, como é que pode falar as pessoas que recebem o batismo com outras não? E aí nós vemos também que o nosso autor ele vai colocar que o batismo com o Espírito Santo é para todas as pessoas.
desde que elas tenham o momento da conversão, o arrependimento dos pecados, reconheça a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é para todas as pessoas. O texto bíblico, ele diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as nações, independente do sexo. Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O texto de Joel bem claro, a palavra bem clara, que vai trazer a questão dos sonhos para os idosos, vai trazer a questão da visão para o jovem, pela experiência com televisões, e os velhos já depois talvez de passar os anos de novo, eles também vão ter sonhos. Então o Espírito Santo ele vem trazendo uma nova perspectiva a respeito da vida, ele vem trazendo uma nova realidade para aqueles que perderam a esperança. O crente ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma renovação para o crente, é uma capacitação para o crente, e recebereis o poder, recebereis a virtude que virá sobre vós, que vem através do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver formas, não tem na Bíblia Sagrada, nós não vamos achar, na Bíblia Sagrada não temos uma fórmula definida para receber o batismo do Espírito Santo. Então, talvez alguns podem achar que é uma receita de bolo para se receber o Espírito Santo. Precisa fazer alguns dias de comunhão, 3 dias de oração e um jejum e recebe. Não é bem assim, né? O batismo com o Espírito Santo, o Senhor coloca algumas características e ele vai trazer como nós recebemos o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. E a primeira coisa que ele nos coloca para receber é necessário o arrependimento, é necessário a conversão. Então, o batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ele é para os salvos em Cristo Jesus, para aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele vai colocar que é necessário ter fé, é necessário ter obediência e é necessário ter perseverança. Isso são características, qualidades ideais que a pessoa precisa buscar ter. Ele vem trazer a respeito da fé, das coisas que nós não vimos, mas nós cremos que ela vai acontecer. Então, cristãos que buscam o Espírito Santo, ele sabe que ele está vivendo uma vida digna diante dos homens. Ele é um obreiro, ele é um cristão que não tem o que se envergonhar, que busca sempre comprometimento com a palavra de Deus. Então ele permanece, persevera, ele é um obediente, e juntamente com isso, nas suas orações, aí vem o batismo com o Espírito Santo. Nós temos, nos dias de hoje, poucas vezes nós estamos em comparação com a igreja do passado, não tão distante atrás, os irmãos mais velhos recordam melhor, que essa busca do batismo do Espírito Santo era mais evidente há alguns anos atrás. Hoje parece que está meio que esquecido no meio, até mesmo pentecostal, uma das virtudes, do ponto mais alto do pentecostalismo, era a questão do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais. Então, talvez pela velocidade de nossos dias, compromisso de muitas pessoas, tem se criado a busca pelo Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. O ideal é o crente novo convertido, no passado, ele buscava a primeira coisa o batismo com o Espírito Santo, oração, jejum, sempre buscando a capacitação do Espírito Santo. Então é necessário, nós somos crentes agora do século XXI, com muitas atualizações que chegou até nós, mas nós devemos recorrer à busca pelo batismo com o Espírito Santo. Entendemos que é uma capacitação de poder para o crente, é um revestimento de poder para o cristão. Então nós devemos, de fato,
buscar sempre a capacitação com o Espírito Santo. Então, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ele vem após a conversão. É necessário buscar, é necessário orar, que o Senhor, eu tenho certeza que ele é fiel para buscar o batismo com o Espírito Santo, para abençoar, né, a nossa igreja, os nossos irmãos. Temos princípios para desenvolvimento dos dons também do Espírito Santo. Então, nós entendemos que o agente, o principal agente, aquele que capacita, aquele que dá, o responsável, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é responsável pelo desenvolvimento dos dons para os cristãos. Então, é o Espírito Santo quem distribui à igreja os dons segundo a sua vontade. Isso é interessante, porque a igreja do Senhor necessita dos dons espirituais. A igreja de Cristo Jesus, ela tem o Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem desejo, eu creio que ele está pronto para derramar os dons espirituais sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa dos dons espirituais. É interessante que quando nós vemos o nosso tópico de número 8, agora na página de número 69, vai dizer que o termo princípio significa origem de algo, momento local ou trecho em que algo tem origem, começo. Então nós sabemos que o princípio parte do Espírito Santo. Os dons eles vêm do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá os dons para a igreja de Cristo Jesus. Então nós sabemos, vamos ver o seguinte a respeito dos dons espirituais. Nós devemos, como já estamos estudando, o nosso tema central deste módulo é a pneumatologia. Estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós devemos entender que é o Espírito Santo quem age no nosso meio, quem habita dentro de nós. E quem é o principal responsável por dotar a igreja de autoridade, de poder, de conhecimento, de sabedoria. É o Espírito Santo o principal agente. Nós podemos 100% confiar na pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos a cada dia se esvaziar de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo preencha a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento e possamos se voltar para o Senhor. Porque o Espírito Santo, sendo Deus, ele aponta para o próprio Deus, ele aponta para o Deus Pai, ele aponta para o Deus Filho. Quando nós olhamos em contrapartida ao mundo, ele vem na contramão. Ele vem se opondo às obras do Espírito. Ele vem se opondo ao fruto do Espírito. E ele tenta de todas as formas afastar nós, tenta nos afastar da presença do Espírito Santo. À medida que nós estamos mais próximos do Espírito Santo, nós nos tornamos mais afastados do mundo. Então, é uma coisa muito óbvia, né, para os nossos dias. Nós sabemos que ou a palavra de Deus, ou o Espírito Santo, nos distancia do mundo. Ou vai ser o mundo que vai nos distanciar do Espírito Santo. E por incrível que pareça, ventos de doutrinas, por incrível que pareça, falsas manifestações do Espírito Santo. E aí entra o cuidado que estamos sempre no dia de hoje, que é estudar um curso básico como esse de teologia, um aluno frequente da escola bíblica dominical, um cristão assíduo no culto de ensino, para nós não sermos levados pelo mundo e também não sermos levados por falsas manifestações do Espírito Santo. Nós estamos vendo que nós somos pentecostais e graças a Deus eu tenho dado uma grande agora, com certeza muito mais do que antes, sobre o ensino da palavra de Deus, sobre o conhecimento das Escrituras Sagradas.
Hoje temos uma preocupação maior, porque nós vemos a necessidade. Já no tempo de Paulo sempre alimentava aos jovens, dizendo sobre novas doutrinas, sobre falsos mestres que estavam introduzindo na sinagoga, que estavam entrando na casa dos irmãos, trazendo a ensino bíblico. Então, essa é a grande preocupação que nós temos de ter. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos entender a respeito daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo dito, das manifestações que nós estamos vendo. Irmão, nós temos que cuidar, porque à medida que nós vamos conhecendo mais sobre as pessoas do Espírito Santo, nós vamos saber também mais de como nós vamos nos defender dos ataques do inimigo. Um crente é vulnerável, que não conhece a pessoa bendita do Espírito Santo, o principal agente responsável pelos dons do Espírito, por derramar os dons sobre nós, ele sempre vai estar buscando no mundo, nas coisas seculares desse mundo, uma resposta para as coisas espirituais. E nós somos crentes, estamos cansados de saber que é um mundo físico, mas também é um mundo espiritual. E o mundo físico, ele passa, o mundo físico, ele vai acabar. O corpo físico nosso vai morrer, mas o espiritual vai permanecer. Vai permanecer para toda a eternidade. Nós entendemos que um dos atributos do Espírito Santo é a eternidade. O Espírito Santo de Deus é eterno. E ele nos uniu, não com um atributo incomunicável como este, mas nós também estaremos para todos sempre com o Senhor, se Deus assim quiser, e a sua graça e misericórdia, como tem nos alcançado, vai continuar sobre nós. Então, essa divisão mundo espírito precisa ficar claro para nós, que fazemos parte do curso de teologia, que somos alunos da escola bíblica dominical. Nós temos que entender que o mundo ele sempre vai se opor às coisas do espírito. E temos também princípios sobre as ações do Espírito Santo sobre nós. Uma das é a participação. O princípio da participação deve ser assim, ao escrever aos Coríntios, o apóstolo declara, mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como e apraz a cada um individualmente. Aqui o apóstolo lembra que todos têm um papel a exercer no corpo de Cristo. Então, uma das coisas que caracteriza a ação do Espírito Santo é que na pessoa do Espírito Santo, todos nós temos uma função específica. Todos nós temos algo a fazer. Então vamos seguir aqui, estabelecendo a conexão aí. Se a nós estamos com problema aí de áudio, mas seguindo a aula, os irmãos vão acompanhar aí. O Wagner vai disponibilizar para os irmãos. Nós estamos então falando sobre os dons espirituais e são classificados os dons espirituais. Textos bíblicos revelam, principalmente o apóstolo Paulo, em Coríntios, traz uma lista de 9 dons espirituais. Ele vai trazer outra lista também, com 7 dons espirituais. Então, assim, nós cremos e acreditamos que os dons eles não ficam limitados somente a que Paulo relacionou. Então, assim, há possibilidade de existirem outros dons espirituais que são capacitação para a igreja. Mas nos dons que temos relacionados na palavra do Senhor, nós temos o dom de poder. E o dom de poder consiste em curas, operação de milagres e fé. Colocado aqui pelo nosso comentarista como as mãos espirituais da igreja. Então, os dons de poder são manifestados através de curas, através de operação de milagres e através da fé. Os dons de revelação, ele vai trazer também essa questão de palavra de conhecimento, vai trazer também palavra de sabedoria e discernimento de espírito. O comentarista coloca para nós que são os olhos da igreja. Então, as mãos, poder, cura, a revelação, os olhos da igreja e expressão vocal ou inspiração, que também são variedades de línguas, interpretação das línguas e a profecia.
que também colocado como a boca espiritual da igreja. Então, esses são os dons espirituais classificados em 3. Dentro de cada uma tem as 3 específicas: poder, já vimos aqui, cura, operação de milagre e fé, dons de revelação, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito e dons de expressão vocal, variedade de línguas, interpretação e profecia. No nosso módulo aí, nós temos a explicação sobre cada uma, desde o dom de cura, e é um dos dons, eu creio que mais visto, né, pela igreja. O dom de cura é uma manifestação sobrenatural, realmente de Deus, no meio do povo de Deus. Lembrando mais uma vez a respeito dos dons espirituais, que fique claro para nós, os dons espirituais, ele é dado pelo Espírito Santo, para a igreja do Senhor, para os irmãos do corpo de Cristo, né, que formamos a igreja do Senhor, para o crescimento da obra de Deus, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo na terra. Então, de forma alguma, os dons espirituais, ele é dado para nós, para um exibicionismo. Nós vimos muitas pessoas que têm nós vemos manifestações, e é claro que vemos também um dos dons espirituais, que é o reconhecimento, que está aqui no dom de revelação, que é o discernimento de espírito. Já falamos aqui que nem tudo é o Espírito Santo. Muitas das vezes as pessoas têm uma emoção, acabam que profetizam de si mesmo. Só viu 5 minutos só da... Nós temos que saber dos dons da revelação. Estou levantando a mão aqui, estou mandando, mas não... Sabemos que espírito que é esse, né? Que espírito que está falando. Então, os dons espirituais, eles são dados não para que uma pessoa, um indivíduo, ele possa se ensoberbecer, ele possa se sentir, né, mais do que os outros, porque até o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos aos Coríntios, porque os irmãos de Corinto, a igreja em Corinto, né, que estava em Corinto, ela tinha todos os 3 dons, os 9 dons, dons de poder, revelação, expressão vocal, né, como colocamos aqui detalhado. A igreja de Corinto tinha todos esses dons, mas eles não tinham entendimento a respeito do uso dos dons. E Paulo, ele chama a atenção dizendo: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. O que Paulo estava dizendo? Que por mais que eles tinham uma igreja que, se fosse falar em dons espirituais, era uma igreja perfeita, a igreja de Corinto. Porque todos os dons a igreja tinha. Entendemos que se houvesse alguém enfermo, tinha um irmão que tinha um dom de cura e possivelmente oraria a Deus. E a vontade do Senhor sendo cumprida, o homem seria curado. Tinha profetas no meio da igreja em Corinto, que revelavam a interpretação de línguas, aqueles que falavam em línguas. Então, a grande questão é que cada um que tinha o seu dom se achava superior ao seu irmão. Então, se um dom de poder, se a palavra de sabedoria, aquele que tinha o dom de discernimento do espírito, talvez o irmão queria sobrepor, queria estar por cima do outro, achando assim mais importante do que o outro, por causa de um dom que é do Espírito Santo dado a nós para o crescimento da igreja. Então, nós devemos, a primeira coisa, entender sobre os dons espirituais, que ele dá, o Espírito Santo dá a cada um segundo ele quer, e segundo a necessidade da igreja. Vimos já as formas que devemos buscar, tanto os dons, como o batismo com o Espírito Santo, na perseverança, na oração, mas visando sempre o crescimento da obra de Deus, visando sempre o aperfeiçoamento do corpo de Cristo na terra, que é a igreja do Senhor. Então, os dons é dado pelo Espírito Santo para a capacitação da igreja na terra, para o bom funcionamento da igreja na terra. Oxalá Deus queira, Deus na verdade Ele quer que a igreja do Senhor tenha os dons espirituais e saiba usar de forma coerente, de forma sábia. Então, irmãos, peça ao Espírito Santo, segundo a necessidade da igreja, os dons espirituais. Busque
os dons espirituais. O tópico 10 vai falar sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E nós também estudamos isso em algumas lições bíblicas, né, dominicais aí, alguns trimestres passados, a respeito do fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Quais são? Qual é? Nós entendemos que o fruto do Espírito Santo é o amor. E o amor, ele vai trazer, e alguns trazem, né? Foi falado muito sobre isso aqui, nossa igreja principalmente. Esse fruto do Espírito, o amor, é como se fosse uma mexerica, né? Uma pocã, uma laranja, aí, você descasca ela e ela tem vários pomos, né? Então, o fruto do Espírito Santo é o amor. E aí, o nosso escritor, ele traz várias outras, né? Paz, gozo, paciência, benignidade, bondade, temos a fé, mansidão, temos domínio próprio. Esses são frutos do Espírito. Então, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, são frutos do Espírito Santo, né? Convergendo aqui, partindo do amor. O Paulo traz uma lista também, em 2 Coríntios, sobre o amor, o sofredor, que é paciente. Então, o fruto do Espírito Santo, ele traz, o cristão genuíno, ele precisa ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo precisa estar habitando dentro dessa pessoa, desse ser, desse cristão que professa Cristo, que é a boca de Deus na terra. O fruto do Espírito Santo precisa ser abundante, visível na vida dele. E como nós vemos isso, um crente que tem paz. Então, uma pessoa que tem paz, ela tem uma paz, e a paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus excede todo entendimento. Então, o crente tem o amor, ele tem a paz, ele tem o fruto do Espírito, ele é gozo, ele tem a alegria, o gozo, sabendo que é um salvo em Cristo Jesus, alguém que é paciente, alguém que é benigno, pratica a benignidade, alguém que é bondoso, né? Tem a bondade no seu coração, a fé também o acompanha, mesmo que tudo pareça que deu errado, que já não tem mais jeito. O cristão que tem o fruto do Espírito Santo, ele tem fé, ele acredita. Mesmo que as portas estejam fechadas, ele tem fé, ele sabe que Deus, ele é o Deus do impossível e pode abrir uma oportunidade, uma porta onde nem mesmo tem parede. Então, ele é manso. Você conversa com ele, ele tem mansidão no seu coração e também, não menos importante, é o domínio próprio, né? Ele consegue dominar a si mesmo. O cristão genuíno que tem o fruto do Espírito Santo, ele tem domínio próprio. E para encerrarmos, então, nosso horário ali se foi também, nós vamos fechar com o pecado imperdoável. Nós já estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos ver a respeito da blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a Bíblia nos fala, né, quando Jesus estava operando um dos seus milagres, alguns homens chegaram e disseram que Jesus estava expulsando aquele demônio, estava fazendo aqueles sinais em nome de Beelzebul. A passagem que ele está expulsando um demônio fala que ele estava em nome de Beelzebul. E tudo isso, esse pecado, essa blasfêmia, é a atribuição daquilo que Deus está fazendo através de Jesus, e eles atribuem esta manifestação, esta manifestação de poder ao diabo.
então aquilo que é de Deus atribuído ao diabo se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que têm dúvidas a respeito do pecado contra o Espírito Santo, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Algumas pessoas ficam preocupadas e pensando, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Algumas entram até em jejum, oração, pedindo misericórdia ao Senhor, que se de fato pecou, blasfemou contra o Espírito Santo, que sejam perdoadas. Mas o sentimento de quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ele não tem essa percepção e esse reconhecimento. É como se fosse uma pessoa que seguisse uma via de uma única mão. Então, ele só está indo para frente, sem voltar, sem conversão, sem nada. Quando nós temos esse sentimento em nosso coração de entender, de sentir arrependido por um pecado que possivelmente tenhamos cometido, com certeza nós não blasfemamos contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que gera em nós o arrependimento, é o Espírito Santo que gera em nós a transformação, a mudança de comportamento. Nós queremos somente usar aqui uma das referências que o nosso escritor coloca. Ele vai trazer alguns outros pecados, né? Não só a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é colocado como tema deste tópico, né? Ele vai falar também sobre mentir ao Espírito Santo, e ele cita o caso de Ananias e Safira, que Ananias e Safira, eles pecam contra o Espírito Santo, mentindo lá em Atos dos Apóstolos, quando eles vendem uma herdade, uma terra, e combinam entre si, e entregam um valor menor daquilo que eles tinham recebido, e eles morrem na mesma hora que mentem aos apóstolos. Na verdade, eles estavam mentindo ao Espírito Santo, não que o Espírito Santo quisesse que eles entregassem todo o dinheiro, mas não tinha necessidade da mentira, dessa combinação antes deste casal. Ele traz também sobre resistir à operação do Espírito Santo como um grave pecado. Ele vai trazer também sobre o entristecer o Espírito Santo, que é um pecado contra o Espírito Santo também, entristecer o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E ele vai falar também de extinguir o Espírito Santo, né? De tentar abafar a presença do Espírito Santo. Nós devemos, então, compreender, estudar. Você vai ter o seu módulo aí, você está com toda certeza com o seu módulo de pneumatologia. Temos aqui uma introdução a respeito de todos esses assuntos, mas busquem mais do Senhor, peça misericórdia ao Espírito Santo, que Ele vai estar te direcionando, que Ele vai estar capacitando a tua vida para que você seja um exímio cristão, né? Conhecedor da palavra de Deus, conhecedor das doutrinas fundamentais do cristianismo, e que o nosso Deus venha nos abençoar, continue abençoando cada um dos nossos alunos da escola de teologia. Deus abençoe mais uma vez o Wagner aqui conosco, os irmãos Cianorte. Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar agradecendo o Senhor, grande Deus, eterno Pai, te agradecemos pelo período que passamos rapidamente, Senhor, nesta segunda-feira de noite, aprendendo a Tua palavra, que o Espírito Santo, Consolador, Ajudador, permaneça sobre nós, instruindo os Teus filhos que estão ingressando, Senhor, no curso básico de teologia, que possamos a cada dia buscar mais conhecimento da Tua palavra, se aprofundar mais no conhecimento de Ti. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.